Olá, eu sou Fares Rames, fotógrafo de casamento, e no episódio de hoje vocês vão acompanhar como é feito o nosso processo de pré-wedding. Eu estou aqui compartilhando essa tela e vocês já estão vendo aqui do lado esse material que a gente filmou exclusivamente para mostrar para vocês como é esse processo dentro da nossa fotografia. O que eu quero ensinar aqui nesse canal? Eu quero ensinar meios, alternativas, pequenas sementes na vida de vocês, de como vocês vão produzir esse material para vocês colocarem no seu trabalho e agregarem valor. E é lógico que eu tenho que pedir para você seguir o canal, compartilhar o vídeo e também falar que eu estou aqui também vendendo meus cursos, mentoria. Então se você quiser dar o próximo passo, avançar, eu estou trocando essa experiência que eu tenho de vida ao longo da fotografia, esses 25 anos, por alguma quantia de valor que vocês vão acompanhar em algum momento aqui de venda dos nossos produtos, enfim, das mentorias. Então, é essa parte que eu quero trazer para vocês, é muito importante, que eu quero ensinar algo de valor, porque quando eu comecei na fotografia, eu nunca achei conteúdos que agregassem, mas transformassem. O que a gente acompanha no YouTube é muita gente falando de produtos, equipamentos, configurações, não que seja importante, mas o intuito de você estar aqui assistindo, acompanhando, é justamente você poder aprender e ganhar dinheiro, e esse dinheiro virar uma força para você monetizar na sua vida, realizar seus sonhos. Então, quando eu comecei na fotografia, o meu sonho era sempre poder viajar, usar a minha arte para estar em lugares. Então, eu já fui para diversos lugares do mundo. No meu Instagram, se vocês rolarem lá para baixo, vai ter muita coisa que a gente já fez ao longo desses anos. E a minha jornada na fotografia começou muito jovem, então fiz várias especializações, vários cursos, vários congressos, várias mentorias, enfim, sempre fui um cara muito autodidata para achar a minha metodologia, que eu conseguisse alcançar um ticket. Você que está começando na fotografia, provavelmente o seu ticket deve ser de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000 para fotografar um casamento. E eu quero te falar que eu comecei cobrando R$650, R$800, e hoje os nossos pacotes giram em torno de R$60 mil, né? A gente começa a fotografia dessa forma, então a gente começa cobrando um valor de entrada para criar esse volume, e o assunto não é sobre a precificação. Isso eu posso desenrolar no episódio, em um vídeo para vocês, esse conteúdo sobre precificação, como que eu penso, mostrar alguma proposta, mas o nosso intuito aqui, o meu intuito é ensinar para vocês e mostrar para vocês como é feita uma curadoria, né? Como eu falo assim, uma estruturação de um projeto para um ensaio. Esse casal, a Thay e o Lucas, eles me contrataram um ano antes de realizar esse ensaio. Então, quando eles começaram a me procurar, a gente fez a primeira reunião, eu comecei a seguir eles no Instagram, comecei a ver o que eles gostavam muito de viajar, tinha muita foto de viagem. E o que acontece? É esse exercício que eu quero trazer para você. Quando você estiver de frente de um casal, a sua pesquisa ela tem que ser uma pesquisa além das camadas. O que acontece além das camadas? Primeiro que o fotógrafo pensa é fechar o pacote de casamento. Mas se você estrutura uma ação, o que acontece? A noiva entende que você está ali por um motivo maior. Então é esse o motivo que eu quero que vocês pensem, né? Quais as ações que você pode fazer para que esse casal sinta confiança em fechar o contrato com você. Muitos têm uma barreira muito grande sobre o tabu. Eu não consigo cobrar R$10 mil, R$15 mil, R$20 mil, ou que seja R$60 mil. Teve casos que eu já vendi materiais de R$80 mil para um casal. Mas eu entendi uma única coisa. O que limita o meu valor é o meu bolso, não o bolso do meu cliente, não o bolso da minha noiva. Então, quando eu comecei a olhar para o bolso da noiva, para aquela família, para aquele momento tão sonhado, eu comecei a acessar uma camada superior. E é aí que entra a parte do posicionamento, de como eu fui desenvolvendo todas as minhas atividades sobre a fotografia e sobre a percepção humana daquilo que eu entrego, o valor que eu entrego na minha foto. Muitos duvidam isso, mas posso falar abertamente isso, que os meus valores para fotografia de casamento, eles começam a partir de R$7.500, alguns eventos específicos que a gente comercializa, né, dentro do pacote, e ele vai hoje, o meu pacote no ano de 2025 para 26, o meu pacote maior, ele está em 63.300, 63.500, eu não me recordo exatamente.
e é uma oferta que eu tenho nesse pacote, e não necessariamente ele vai se fechar todos os dias, né? Mas eu tenho essa opção para oferecer para esse cliente. Então eu estruturei o meu orçamento dessa forma para que eu conseguisse ter uma oferta de acordo com o bolso que o cliente tem, não o meu bolso. Porque se você olhar para o seu bolso hoje, você vai olhar que tem a pergunta que eu faço sempre para os meus mentorados. Você pagaria 10 mil reais pelo seu trabalho? Muitos não sabem essa resposta ou ficam na dúvida na hora de responder essa pergunta. Por quê? O bolso do fotógrafo, ele é um bolso que tem muita dor a ser trabalhada. Eu posso falar isso, bolso, né? Mas a mente dele, né? Então essa crença limitante sobre aquilo que ele faz limita ele de acordo com o que ele cobra, né? Então é algo que eu sempre trago nos momentos que eu estou ensinando a turma, ensinando os meus mentorados, que essa camada do valor, ela está muito mais sobre você do que sobre o outro. Então essas ofertas, mas o assunto é pré-wedding e eu quero trazer esse álbum para vocês e como vocês podem começar a ter uma carreira um pouco mais ampla nessa ótica de viagem, de destination, de viver essa experiência e de entregar essa experiência. Como eu disse, a Thay e o Lucas, eu fiz um filtro sobre a vida deles, né? Busquei várias referências e eu notei que eles gostavam muito de viajar. Então, quando surgiu essa ideia, o que acontece? Eu lancei essa semente. Eu falei que vocês gostam tanto de viajar, por que a gente não começa já a aquecer o casamento com a viagem de vocês, com as fotos que a gente vai fazer nessa viagem, com o vídeo que a gente vai fazer nessa viagem, para a gente criar uma audiência em torno do casamento. E eles adoraram a ideia. E muitos casais que a gente conversa, geralmente o noivo tem muita milha, tem pontuação, então você consegue organizar esse custeio de uma forma muito mais fácil quando o noivo já tem milhas, né? Muitas vezes, lá no começo da minha carreira, eu paguei do meu bolso a minha viagem, o casal pagou o custo, então essa negociação geralmente é muito aberta de acordo com a possibilidade que você tem. Mas eu quero trazer esse álbum para vocês olharem numa estética de como vocês vão desenrolar esse projeto. Começando aqui, vocês estão vendo aí a capa do álbum. O que eu fiz nessa capa? A gente criou uma capa cinematográfica, que é justamente uma capa que a gente tenta trazer um pouco da linguagem do cinema, que é essas, eu vou falar fusão de fotos, né? Então a gente criar esse template para apresentar para o casal. Então se você não tem ainda um portfólio de viagem, mas tem um ensaio aí, testa algumas opções para você criar alguma capa, começa a postar isso de alguma forma no Instagram, que os casais começam a acessar isso. No meu Instagram, segundo Rames, eu postei um vídeo falando sobre os 3 Cs, né? Conhecer, confiar para comprar. Então a pessoa vai conhecer o trabalho que você faz, ela vai confiar e quando você tiver uma oferta ou ela precisar do seu trabalho, ela vai acabar comprando porque você está se posicionando. Então o álbum a gente começa dessa forma, né? A capa do álbum com umas fotos do ensaio. Eu sou embaixador da Dream Books Pro, então vocês podem olhar alguns materiais que a gente tem em outros vídeos ou no meu Instagram, que a gente faz capas de tecidos com uma cor só, dependendo da proposta, a gente personaliza de acordo com cada proposta de casamento. Então todos os trabalhos que nós fazemos, eu sempre deixo muito claro para os meus casais, para as noivas, que nós fazemos de acordo com a identidade deles. Então é um álbum cinematográfico, porque essa capa eu quero que eles exponham esse livro na casa deles, quando eles chegarem na casa deles, os amigos chegarem, padrinhos, enfim, parentes, eles vão olhar esse álbum e vão sempre manter a minha memória viva, né? Então a minha foto, o cuidado que eu tenho é para que eu seja lembrado ao longo da vida desse casal, e o álbum é uma memória viva, é o livro que está ali contando a história deles, contando o momento que eles começaram a família. Então eu chamo esse ensaio de namoro, né? Um ensaio que eles estão com toda essa ansiedade, né? Do sim, pós-noivado, tudo que está acontecendo nessa organização. E nós começamos a estruturar esse projeto com alguma reunião. Então, a princípio, a gente marca a primeira reunião, fechou o contrato,
Depois que fechou o contrato, a gente tem as propostas, eles escolhem as propostas e a gente define a estratégia. Então tem casal que tem uma chácara, tem casal que tem uma viagem que sonha em fazer. Então são todos gatilhos mentais que você pode usar dentro da sua negociação para você explorar ao máximo a mente, né, imaginária desse casal, porque você vai levar ele para essa experiência. Então você tem que criar uma atmosfera em torno disso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui na caixinha de pergunta que a gente vai responder, pode mandar no Instagram, pode trocar ideia comigo lá, eu gosto muito de trocar ideia com a galera. Quando a gente começou a pensar no destino, a gente escolheu Fernando de Noronha, o casal sonhava em conhecer Fernando de Noronha, eu não tinha ido até então, então a gente começou a criar essa atmosfera. Então como começou o projeto? Nós fizemos um grupo no WhatsApp, que eu aconselho vocês a fazerem um grupo com esse casal, para começar a discutir as ideias desse projeto. Então aí eu comecei a criar as imagens, montar as opções, looks, locais, praias, onde a gente ia, que horário que ia começar, onde o sol se punha. Tudo isso a gente começou a pensar muito antes de acontecer essa data. Então, geralmente a gente começou... geralmente eu começo 6 meses antes, né, do ensaio a fomentar isso para que o casal estruture o pré-wedding deles. Por quê? É roupa, é cabelo, a noiva ou o noivo querem fazer um processo de dieta, emagrecer, um tratamento de pele, né, reservar a pousada, enfim, tudo é organizado dessa forma para que você tenha a excelência nas suas fotos. Então, quanto mais você começar a pensar nessas estratégias de ideias, mais o seu ensaio vai ficar rico. Então, eu tenho na minha aula gravada uma aula sobre ensaios. Então, como é o ensaio, como eu me conecto, como que eu vou fazendo isso. Então, não é um pitch de venda, mas se você quiser avançar depois, você pode avançar. Mas fica aqui comigo, que agora a gente entra um pouco na estética que a gente criou. Então essa lâmina que vocês estão vendo aqui do lado é uma lâmina de abertura do álbum. Então todos os nossos álbuns eu faço essa lâmina, eu falo uma guarda de abertura. Então vocês vão olhar ele, a gente sempre escolhe uma foto pontual que tenha alguma conexão e traga alguns elementos. Então a gente colocou o ensaio, o nome da noiva e do noivo e o destino, Fernando de Noronha. Aqui a gente começou a produção olhando as praias que a gente poderia fotografar. Então, Fernando de Noronha, para quem não foi lá, Fernando de Noronha é uma ilha, você paga uma taxa para acessar algumas praias, você precisa dessa liberação, digamos assim, paga uma praia, paga um ingresso do parque, então já é uma logística que você já tem que se preparar em todos os pontos. Então, muito estudo sobre o local para você entender o conceito que você quer dentro da identidade desse casal. A Thay, ela escolheu esse look, o primeiro look, que ela que malha, faz crossfit, e ela queria fazer alguma coisa mais sex sem ser vulgar. Então nós começamos por esse local, que é a praia mais bonita do mundo, em Fernando de Noronha, e nós fomos pela parte da manhã. Quando você for fazer um ensaio de pré-wedding, eu sempre deixo claro para a noiva, reserva 2 períodos. Então, um período da manhã para tarde e outro período da tarde, porque você consegue explorar alguns pontos. Então, nesse ensaio, a gente fez passeio de barco, a gente fez fotos no bug, a gente fez fotos na igrejinha, a gente fez fotos nos Dois Irmãos, que é aquele morro quando você está chegando de avião em Fernando de Noronha, você vê. É do lado da janela, acho que é do lado esquerdo, fica do lado esquerdo quando você for para Fernando de Noronha, que você vai ver na chegada. Quem está do lado direito só vai ver as pessoas que estão do lado esquerdo olhando os Dois Irmãos. Então a gente escolheu essa praia, não vou lembrar o nome da praia, vai ficar aqui na tela desse vídeo para vocês. E nós pensamos o quê? Todo o movimento que nós fomos criar, de acordo que a gente conectasse esse casal com a beleza do local. Então, todo o movimento, toda a direção, toda a pose, a conexão, eu sempre trabalhei para o casal nunca ficar... Tem aquele fotógrafo que faz assim, ensaio, cheirinho de nariz, outro ensaio, cheirinho de nariz. Dá uma olhada no seu feed aí agora, não sai do vídeo não, mas depois você olha. Se você faz muito isso, o casal sempre olhando um para o outro. E o que eu trago nessa experiência? Uma noiva uma vez me falou, nossa,
olha só como ela me deixou preocupado com esse comentário. Ela só falou assim, nossa, hoje eu decorei todas as pintas do rosto dele, porque eu fico toda hora, olha um pro outro, olha um pro outro. E aí a gente foi desenvolvendo essas estratégias de como nós podemos fazer o casal viver uma experiência e que esse ensaio seja um passeio. Então esse é o ensaio do dia do namoro, mas é um passeio sobre um local. Então eu quero que eles guardem por exemplo, essa foto é uma lâmina aberta no álbum, então ela está ocupando as 2 páginas, né? Fica muito lindo esse material da Dream Books que a gente faz ele com papel fotográfico, então ele fica parecendo um livro de arte. Então quando abre essa página, a gente colocou ela em página inteira, então a gente trouxe eles emoldurando a praia deserta. Então a conexão do fotógrafo que eu trago é o meu olhar sendo o espectador. Então eu sou o espectador daquela cena para que eles sejam os meus olhos. Eles vejam através de mim depois que a gente fotografou. Então o meu papel é ser o espectador. Eu estou ali enxergando e falo, é dessa forma que eu enxerguei esse dia para vocês. Então agora se coloquem no meu lugar e vejam o que a gente fez. Então fica um pouco filosófico, mas é legal que vocês entendam um pouco como eu penso, né? Então, como eu executo o meu olhar, como eu executo a minha técnica. Então, nós começamos por esse período da manhã fazendo nesse local. Aí, no período da tarde, nesse período a gente trocou a produção, então, uma produção para manhã, uma produção para tarde. Eu não gosto de trocar muitas roupas, mas como é um destino que a gente vai fazer fotos de 2 dias, então é legal que a gente trabalhe um pouco mais essa questão das roupas, da produção, do que eles podem usar, que tipo de coisa que eles podem usar. E lembre-se, quando você estiver fotografando alguém, a pessoa que está ali, ela está falando uma única coisa para você: me veja da melhor maneira. Tem um vídeo que eu falo, o meu trabalho é vencer o espelho, então eu estou a todo momento concorrendo com o espelho. Então nesse projeto, o que a gente sempre traz? A inserção num plano aberto, como se fosse o cinema, então um plano aberto, depois um plano fechado, depois um detalhe, e a gente vai transitando. O que eu trago para você, um ponto de dúvida que todos os fotógrafos têm no começo de uma jornada é: que tipo de equipamento levar, quantos equipamentos levar, que tipo de lente levar. Como eu sabia que era um destino que tinha muita paisagem, que eu precisava de algumas fotos abertas, eu levei uma lente 20mm, uma lente 35mm e uma lente 85mm. Se você tem uma lente zoom, eu já usei muito tempo, então hoje o meu setup é lente fixa. Essa lente que vocês estão vendo gravar essa aula aqui para vocês é uma lente 35 e eu estou usando um filtro Pro Mist para vocês terem essa estética aqui. E o iPad aqui que está gravando a tela e capturando esse áudio numa mesa Zoom H8 aqui também. E o que eu trago mais nesse ponto? Sempre eu tenho uma foto que eu quero impactar. Quando eu abro o álbum, eu vou transitando de uma foto para outra. E vocês notam que eu crio um espaçamento em volta de todas as fotos. Eu fui desenvolvendo essa habilidade para justamente ser um material que o olho caminhe pela foto. Então é importante você olhar isso quando você for fazer o seu projeto de álbum, que você pode montar ele de uma forma, de uma ordem cronológica sobre os fatos. Então quando eu cheguei em Fernando de Noronha, o que acontece? A gente vai a Recife, de Recife vai a Fernando de Noronha, já estava com a minha bolsa. Então eu sempre levo uma mochila com o meu equipamento. Um cuidado que eu sempre trago para os fotógrafos que vão fazer um Destination Wedding: levem também um guarda-chuva ou também um saco de proteção. Pode ser um saco de lixo, um saco grosso de plástico, porque você não sabe a hora que o seu ensaio pode ter uma chuva, você pode molhar, pode ter, sei lá, muito vento, enfim, e o seu equipamento não ficar úmido ali e acabar comprometendo a qualidade ou a usabilidade do seu equipamento. Outro ponto que a gente trouxe foi um passeio de barco. Então a gente teve que contratar uma empresa local para levar a gente. Então eles passaram no hotel. Então é um passeio que a gente fez pela ilha e alguns pontos que a gente foi fotografando. E o cuidado aqui, a Thay colocou o Thay e o Lucas escolheram só essas 2 fotos. E o que acontece no passeio? O passeio, o horário que você vai, você tem que cuidar também essa questão.
se você não fecha um passeio exclusivo, acaba que tem muita gente no barco, acaba que você não consegue explorar alguns pontos. Então, a época do ano que você vai fotografar é importante você olhar, né? A direção do pôr do sol, que tipo de passeio você vai fazer, como você vai fazer. Então, toda essa questão você pode treinar isso para você explorar melhor os seus locais. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de entrar na localização do local. Coloquei lá Fernando de Noronha. E eu vou olhar o que tem de foto feita por fotógrafos. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer um trabalho diferente. Então, eu começo a olhar o que é feito e a partir disso, eu começo a criar o meu olhar. Eu como se fosse fatiar todo esse projeto, né? Todo esse visual, né? No meu HD e trazer para eles uma visão diferente do que eles já estão acostumados a ver. Aí depois nós fomos para a igreja, nesse período, aqui já no segundo dia, nesse período da tarde nós iniciamos na igreja. E o que a gente quis trazer? Você olhar aqui essa lâmina do lado, a gente traz eles numa direção de caminhando para a igreja. Então quando eles olharem, eles estão introduzindo e a tonalidade da edição das outras fotos, você vê que está tudo na mesma gama de cores. Então cuida muito isso, porque eu já vi fotógrafos que colocam uma foto preta e branca, aí outra colorida, aí outra de outra cor, e fica meio confuso para o olho humano, né? O olho humano demora a processar aquilo que está sendo dito através daquela foto. E nesse momento, quando nós chegamos na igreja, começamos a inserir o contexto do casal em volta dessa capela, nós já tínhamos pesquisado antes. Então tudo aconteceu de uma maneira muito estratégica, porque o horário que a gente iniciou era o horário perfeito. Porque se você inicia muito cedo, isso você tem que deixar muito claro para a noiva, o desconforto do sol, como você vai trabalhar nessa produção, acaba que o casal tem uma experiência ruim, porque você não foi o diretor criativo do projeto, você deixou o noivo e a noiva numa condição de sol, exposto, desconfortável, e muitos casais não levam a maquiadora, às vezes contratam uma maquiadora local, no caso da Thay, ela contratou uma maquiadora lá. Então a maquiadora não acompanhou, só fez a produção e levou, e ela saiu do salão e foi fazer as fotos. E nisso a gente sempre traz essa visão. Se a noiva tiver um recurso, tem uma maquiadora que ela queira levar, então a gente sempre deixa isso bem pontuado nessa estratégia. Depois desse local, nós terminamos ele contemplando com a vista. Se você olhar essa foto, é uma foto que eu gosto muito de fazer, que é uma foto que o foco está no segundo plano. Nós chegamos lá e olhamos o barco, a inserção, então nós vamos fazendo várias fotos. Depois disso, nós fomos para o bar do meio, que a gente estudou que o bar do meio era o bar onde o pôr do sol era praticamente de frente. Então quando era 4 da tarde, 4:30 da tarde, nós esperamos, e tem todo um processo que a gente cria para o noivo não ficar muito exausto. Às vezes ele quer parar, tomar um drink, a noiva quer tomar uma água, eles querem fazer foto celular, tem noivo que acaba trabalhando um pouquinho. Então geralmente eu sempre deixo o casal muito à vontade. Gente, já tem o material aqui, pode tomar um drink, relaxa. Essa questão dessa experiência, você tem que ter muito cuidado para esse casal olhar para você e falar, cara, foi perfeito ter fotografado com ele, com ela. E a equipe do vídeo também estava junto nesse trabalho, então a gente pôde ter uma troca muito grande nessa questão das imagens. Então a gente conseguiu capturar muitas conexões desse casal. Então foi um ensaio que encheu os olhos, o vídeo ficou lindo, a conexão do casal ficou linda, tudo fluiu perfeitamente, mas tudo foi muito estruturado. Então, quando a gente chegou no local, a gente chegou com a noiva, olhando para o noivo caminhando, eles saíram, depois eles voltaram, e você começa a ver, olha essa imagem, você começa a ver essa foto, que ela traz um sentido. Então, a última foto aqui do álbum, da página da esquerda, ela conecta com a foto da direita. Então a gente traz essa desenvoltura para que seja uma ordem cronológica. Então não simplesmente eles brotaram num lugar e ali outra foto está em outro local. Então tudo isso é muito bem pensado. Qualquer dúvida vocês podem escrever aqui que eu vou responder vocês, meu time vai responder, e a gente vai conectando dessa forma com vocês aí, tirando mais dúvidas que forem surgindo. Então esse ponto
Era um ponto que todos os casais que eu vi em Fernando de Noronha tinham fotos perto do morro, não tinha essa visão tipo de um passeio da praia, então a gente conseguiu pegar a praia deserta, a gente conseguiu conectar a hora que o sol ia se pondo, então a gente pegou essa Golden Hour, que é essa luz dourada, que ela me mandou muitas referências, então note isso, desde o primeiro momento que eu falei do grupo do WhatsApp, esse casal já sabia o que queria, então a gente sempre organiza o ensaio para a gente ter o máximo de informação sobre eles. Então, se é uma noiva que gosta da noite, se é uma noiva que gosta menos do movimento, mais um local romântico, então a gente sempre cria essa atmosfera para conectar no trabalho. Então, todos esses pontos foram pontos que a gente trabalhou muito antes, que eu aconselho você a estudar, fazer um estudo de caso, tirar um amanhã, olhar, pesquisar, printar, criar essa pasta, depois marca uma reunião, apresenta essas referências e tudo que você precisa para desenvolver essa logística. Então a Thay e o Lucas, eles ficaram muito soltos. Então eu pude fazer um material, trocar de roupa, molhar, trocar, parar para tomar um drink. Eles ficaram numa entrega muito boa porque era uma experiência, não era uma obrigação. Então quando você vai para um ensaio que o noivo está lá numa obrigação, tem noivo que gosta de tomar uma cerveja, eu já falo, gente, olha, tô levando aqui uma caixa térmica para vocês, com gelo, água. O noivo toma uma cerveja, às vezes você surpreendeu o noivo. Que cerveja que ele toma? Ah, ele toma tal. Lá no meio do ensaio, quando ele tá cansado assim, você abre a sua caixa térmica e fala, tá aqui, ó, uma água, uma toalha, um guarda-sol. Então, todos esses pontos que você vai criando no seu trabalho é um ponto de posicionamento. E isso, para falar de posicionamento, outras estratégias, vocês já sabem que se vocês quiserem mais, avançar mais, eu vou oferecer para vocês mais cedo ou mais tarde alguma aula, algum curso ou alguma mentoria para vocês avançarem 10 anos na carreira de vocês, 20 anos na carreira de vocês. Mas o intuito aqui é fazer vocês terem ideia dessa experiência e de como é essa conexão. Um ponto importante sobre o local: Fernando de Noronha não permite voos de drone, só drones que são muito antigos, né? Drones que não têm homologação. Então a gente não conseguiu, o pessoal da filmagem não conseguiu voar o drone, aí teve que entrar em contato com o pessoal de lá para comprar umas imagens, enfim. Então tudo isso você tem que pensar muito bem, porque a noiva até pediu, eu queria uns takes de drone, a gente andando, enfim. Então o drone do pessoal da filmagem não pôde ser usado, então você tem que ter o plano B, então, para não gerar esse desconforto na realização da expectativa. Esse álbum, ele fica na casa desse casal. Então esse material, eles vão olhar na estética o seguinte, cara, foi o dia mais especial. E quando essa família for aumentando, o que eles podem lembrar? Lembrar de você para você voltar com os filhos. Então a minha ideia sempre é essa, é manter o meu trabalho vivo na vida deles, a minha fotografia sendo lembrada. Então a qualquer momento eu penso numa oferta para fazer na vida deles. Então eu tenho essas estratégias que eu criei, os meus métodos para que eu consiga ter venda recorrente. Então eu vender de forma recorrente. Esse casal não vai passar só uma vez pela minha vida, então comecem a pensar dessa forma, porque esse casal, ele pode ser a porta de entrada para muitos outros projetos. Eu sempre olho na estética o seguinte, a camada por trás deles, se tem irmãos, se tem irmãs, se tem madrinhas, quais eventos que tem ali nessa família, eventos que tem na empresa desse noivo. Então tudo é negócio. A fotografia, ela é só o meio. Então, para finalizar esse álbum aqui, vocês vão notar o seguinte, a desenvoltura, a conexão, tudo foi pensado. O momento que eu fotografo a noiva, o momento que eu fotografo o noivo, o momento que eu deixo eles ali um pouco sozinhos para eles contemplarem, para eles darem risadas. Então a gente tem esses momentos que eu quero que eles guardem essa experiência para muitos e muitos anos, sobre um dia inesquecível na vida deles. Então a gente começou, esse momento dessa foto que ela tá dando risada, foi um momento que eu vim caminhando, mais uma, eu vou achar esse vídeo e vou colocar. E eu tropecei em uma pedra e caí sentado. Então, nessa foto ela falou, não, eu quero essa foto. Eu falei, olha a foto que eu tirei quando eu estava sentado na pedra que eu quase caí.
E foi todo esse momento de um ensaio assim eterno, que ela vai olhar, ela vai poder voltar nesse local daqui a alguns anos, fazer uma renovação de fotos, e ela vai olhar para essa foto, ela vai olhar para esse local e vai ter essa conexão tão prazerosa, porque o nosso trabalho, sempre a noiva vai julgar o seguinte: foi uma experiência única. Desde o processo do casamento eles me cuidaram bem, do pré-casamento eles me cuidaram bem, durante o casamento eles me cuidaram bem, porque você profissional da fotografia, do vídeo, audiovisual, de eventos num todo, nós somos a parte que cuida para que esse sonho aconteça. O fotógrafo e o filmmaker, eles são as únicas pessoas que a noiva vai ter contato depois do casamento. Então a gente fica com 50% do serviço feito antes, durante, e depois do casamento são os outros 50%, que é a parte da entrega, né? Do encantamento, de como você vai enviar esse álbum, de como você vai apresentar, de como você vai embalar, de como você vai criar mais experiências para esse casal. Então todo esse ensaio, tudo foi muito bem lapidado. Todo o material de apoio que eu levo comigo para poder revisar, para poder olhar, para ter todo esse... No cinema, na publicidade, a gente fala monstro, né? Como a gente vai fazer o projeto. Então, no cinema usa um tratamento, né? Você tem um tratamento, um monstro de tudo que você pensou, quais as malas pequenas que você vai acessar. Então tem muita coisa que você vai levar, que você vai aprender, que você vai usar na sua fotografia, para que você se conecte com isso e o casal entenda que você está ali prestando um serviço que é memorável, que é um serviço que você tirou um tempo para estudar. Não pegou a bolsa ali, saiu para fotografar e vai ali e é aqui que fica legal. Então é esse ponto que eu trago para você, fotógrafo. Essa é a última página do álbum. A gente finalizou com um beijo, então eles beijaram o pescoço, olhou para a foto e depois quase beijaram. Então a gente fecha o álbum com essa estética e sempre valorizando as camadas, né, as composições do local com eles. Então toda a pose é muito bem orientada, onde vai o pé, onde vai a mão, e o tratamento para que a gente fique numa mesma paleta de cor. Então esse é um álbum que a gente fez no tamanho 30x40, ele ficou gigantesco. E é um álbum que a gente estudou uma parte do design das casas para trazer ele uma peça de decoração para as casas. Então tudo é pensado nessa ótica, né? A ótica do encantamento. O que vai ser lembrado, a capa, como vai ser, tudo que vocês olharam aqui. E cada trabalho nosso é pensado nos mínimos detalhes. Quando a noiva chega na nossa vida, o que a gente quer? A gente quer que ela leve a nossa voz, leve a nossa mensagem, leve o nosso trabalho para outras pessoas. Então é essa conexão. Então, deixa o seu like se você curtiu o vídeo. Bora para o próximo vídeo. Deixa aqui sua sugestão, o que vocês precisam aprender mais, o que vocês querem que eu mostre mais, bastidores, enfim, como eu posso apresentar alguma coisa de edição, alguma coisa de venda, relacionada à venda. Então, tudo que você precisar, manda mensagem aqui que a gente vai analisar o conteúdo. Não deixa de seguir no Instagram. Enfim, compartilha, curte e bora pro próximo vídeo. Valeu!